Olá, muito boa tarde. É um dos países com fortes ligações a Portugal e conta desde abril de 2011 com um bispo que, sendo cabo-verdiano, cedo veio para Portugal, onde foi ordenado padre no Patriarcado de Lisboa e depois bispo. Dom Hildo Fortes, bispo de Mindelo, é hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estar, Dom Hildo, neste programa. Creio que 8 meses depois do trabalho como bispo diocesano na Diocese de Mindelo, uma realidade que já conhecia, é uma realidade, em todo caso, que, estando lá presente com essa missão de coordenar, de responsável pela pastoral de uma Diocese, trouxe-lhe novidades, trouxe indicadores que não se tinha percebido deles? Bastantes, porque uma coisa é nós estarmos na posição de padre, de pároco, e fui cerca de 4, 5 anos pároco em São Vicente. Outra coisa é ter toda a responsabilidade em cima de nós e ter uma visão que é geral, não é? Que é da Diocese, que é composta por 5 ilhas. Mas, de novo, começa por ser a minha própria situação, do ministério que agora tenho de viver e com tudo o que isto implica. Novo e inesperado. Já o tenho dito várias vezes, em vários momentos, que não era coisa que eu tivesse a apontar para. E um sentido de obediência e de serviço e de amor à Igreja fez-me a mim aceitar esta responsabilidade que a Igreja me confiou, de ser bispo de Mindelo. Mas a situação do pastor, do bispo, tem uma outra visão, tem uma visão que é global e tem outras preocupações que antes não me teria percebido tanto. Por exemplo? Olha, por exemplo, os diversos setores da pastoral, as diversas comissões e os secretariados que nós temos que constituir, ou porque não estariam constituídos, ou porque nesta fase de quase 2 anos sem bispo, e estarmos na iminência, na expectativa de vai chegar a qualquer momento, o meu antecessor também teve esta atitude que foi: não vamos pegar já nas coisas, vamos esperar que o próximo venha. A Diocese também é nova, não é? A Diocese é de 2003. A Diocese foi criada em 2003 e começou a existir praticamente em 2004, em fevereiro. Estamos agora no aniversário em breve. De forma que é uma Diocese que nasceu do nada. Está ainda em fase de consolidação das suas estruturas. Nós temos muitas faltas, quer de meios humanos, temos poucos padres, isso é um dado já que muita gente sabe. Necessitamos de estruturas físicas para desenvolvermos a nossa pastoral. Muitas paróquias não têm, algumas nem têm igreja. A paróquia onde eu estive há alguns anos, inclusive, não tem igreja ainda. Nós funcionamos num antigo armazém, adaptado a uma capela, e funciona muito bem. Mas Mindelo tem, não só a Ilha de São Vicente, mas outros lugares, temos muitos lugares dispersos, muitas localidades ainda pequenas, mas dispersas, e para podermos ter uma pastoral mais próxima das pessoas e mais eficaz, precisamos ter espaços nossos. Muitas vezes as Eucaristias são celebradas em escolas, em alguma casa que é emprestada por aí feita, ou na rua, a catequese a mesma coisa. O tempo, como é bom, permite fazer coisas destas. Mas nada como ter os nossos próprios espaços afectos a uma atividade litúrgica, catequética, pastoral, que será muito mais enriquecedor para todos nós. A inserção da Igreja nessas localidades é abrangente? Encontra receptividade por parte das populações? Sim, a Igreja Católica, sem dúvida, no país é a Igreja, a instituição que mais presença tem ao longo destes séculos. Não é? Estamos a falar de um país que tem um povo que tem 500 anos de história cristã, e hoje em dia temos o fenómeno das seitas que crescem, bastantes, mas a Igreja praticamente está em todo o lado, em todos os lugares a Igreja marca presença. Nós temos o fenómeno de algumas cidades crescerem muito, o caso de Mindelo. E a Igreja não acompanhou esse crescimento durante algum tempo. Ou seja, não se criaram paróquias novas, não se fizeram igrejas novas, e hoje temos muitas pessoas da ilha que ficaram um bocadinho à margem, ou ficaram mais longe do centro da vida litúrgica, e isso não é bom. Daí, uma das nossas prioridades neste momento é, para além de termos criado novas paróquias,
também estar mais próximo das populações. Porque as seitas não perdoam, as seitas vão ter com as comunidades. E nós temos temos a realidade do povo ser pobre. E às vezes as seitas encontram um bom terreno para se fazerem presente, por vezes fazendo promessas que depois não são consolidadas. E é uma das preocupações nossas, é a evangelização. Depois assistimos a este fenómeno que é universal, que é o crescimento do secularismo. Nestes anos da independência em Cabo Verde, houve muita gente que foi deixando o próprio valor da fé, ou da Igreja. Uhum. E um estilo de vida mais moderno, o materialismo entrou também bastante. Nós estamos preocupados com essa situação. E a Igreja no Mindelo e a Igreja de Santiago, as nossas duas igrejas, nós temos vindo a apostar e vamos apostar muito numa nova evangelização que é tão necessária hoje. E já veremos como, até pelas prioridades que definiu e que assumiu para o seu ministério como Bispo da Diocese de Mindelo. Antes gostava de que nos falasse e analisasse a realidade social, económica, política também do país. Viveu um ato eleitoral há pouco tempo. Esse ato eleitoral foi a oportunidade para consolidar um regime democrático, que a oportunidade constituiu, sim. Ou fragilizou a governação em Cabo Verde? Não, eu penso que o último ato eleitoral foi e é uma prova de maturidade política, democrática, porque temos agora uma convivência do Presidente da República que é da cor política diferente do Governo. E o povo é soberano. O povo achou por bem fazer assim e achou por bem. Né? Nós tínhamos bons candidatos à presidência da República, mas o povo escolheu esse candidato, o Carlos Fonseca, de forma que está a haver uma adaptação. E estamos a assistir a uma novidade que é como conviver estes dois poderes, né? O Presidente da República e o Governo, sendo de áreas diferentes. Cabo Verde está classificado como sendo um país onde a democracia tem vindo a consolidar-se e está bem posicionado. De forma que nós podemos dizer que, de uma forma geral, estamos satisfeitos com o nosso regime. Não é perfeito, sem dúvida. E quando é a altura das eleições, estas últimas correram muito bem. Não houve, em tempos passados, depois tem a haver sempre críticas que houve, enfim, alguma corrupção. Há em todo o lado, a gente sabe. Mas desta vez foi bastante serena e é prova desta caminhada que nós temos vindo a fazer ao longo destes 30 tal anos, não é? de independência e menos de democracia. Em termos sociais, o nosso país está bastante preocupado com a situação onde nós nos encontramos. Ou seja, assiste-se hoje a uma ausência de valores muito grandes. Valores que outrora se cultivavam na família, que outrora provinham da própria Igreja, e as próprias outras instituições tinham isso. Cresce em Cabo Verde, infelizmente, a insegurança, alguma injustiça social, a pobreza. Apesar de Cabo Verde estar classificado como um país de desenvolvimento médio, e nós vemos que o nosso país cresce de dia para dia e estamos num outro patamar. Mas as realidades também de pobreza e de miséria existem. Talvez estejam camufladas ou envergonhadas, mas existe muito. Crescem também as distâncias, as disparidades entre ricos e pobres? Crescem. Nós temos um bom grupo de pessoas que sobe o seu nível de vida social, económico, porque vê-se, né? Ou pelo menos ostentam. Uhum. Mas também cresce as pessoas que... Há um nível de desemprego muito grande, por exemplo. Acredito que o período de campanha eleitoral, pelo menos, tenha sido de promessas a combate a situações como essas. Sim, as últimas eleições foram presidenciais, portanto, foi de outra ordem. Mas as legislativas foi há um ano, quase. E houve muitas promessas, sim. Evidentemente, faz parte das jogadas políticas. Promessas essas que neste momento estão um bocadinho comprometidas. Porque esta situação da crise mundial que nós estamos a atravessar, ainda que não tenha chegado tão diretamente aos cabo-verdianos, ou não tenham sentido isso na sua pele, tirando algumas áreas, como é o caso do turismo,
da construção nas ilhas mais turísticas, já sentimos isto, mas agora os nossos responsáveis políticos estão a chamar a atenção pelo seguinte: nós não podemos viver tão à larga e aquilo que nós tínhamos talvez prometido não vamos conseguir viver, porque a situação é esta de crise mundial que nós nos encontramos. Teme que Cabo Verde se possa assistir em Cabo Verde a uma saída de cabo-verdianos, enfim, como há uns anos atrás? Isso é uma constante. Portanto, não será novidade para nós. Não se vai acentuar? Hoje em dia é muito mais controlado o fluxo migratório. Portanto, muitos cabo-verdianos devem crer que, por razões forçadas à procura de trabalho, sairiam se pudessem sair. Inclusive para vir para Portugal, mas é difícil a saída para os países ocidentais ou para a América por causa do visto. E não estou a ver que a situação vá favorecer os cabo-verdianos em termos de imigração por essa razão. Porque para já, fora também não estará muito melhor. E há este controle muito mais rigoroso e talvez até demais. É difícil para um cabo-verdiano obter um visto de saída assim, sem mais nem menos. Quer dizer, há razões que, questões de saúde, questões de estudo, ou então pessoas que têm um nível de vida mais estável, com mais facilidade conseguem sair. Mas as que têm mais dificuldades é mais difícil poderem sair. Porquê, na sua opinião? Bem, por um lado, eu acho que haverá até alguma injustiça nisto, não é? Alguma imagem negativa dos cabo-verdianos no exterior? Se nós temos essa imagem... Por parte do exterior em relação aos cabo-verdianos? Sabes, infelizmente, pode haver setores localizados que podem manchar a imagem de um povo. O povo cabo-verdiano, creio que tem uma boa imagem no exterior, porque nós somos um povo de imigrantes. O fenómeno do êxodo não é moderno. Portanto, porque Cabo Verde tem, como muitos sabem, o grande problema das secas, não é? Temporadas sem chuva, e como tal não se cultiva, não se pode cultivar o solo. Então, nem temos outras riquezas, não temos ouro, não temos diamante, não temos petróleo, como tal, não é... Tem o turismo. Temos o turismo, que precisávamos de ter algum maior controle e cuidado com esse turismo, às vezes um pouco desenfreado, e que traz coisas boas, mas também traz coisas negativas, e que nós estamos a sentir isso. Aliás, um dos problemas sociais que nós temos neste momento é motivado pelo turismo, porque o turismo fez com que houve grandes deslocações de pessoas, quer dentro do país, das ilhas mais habitadas para as ilhas onde há mais turismo, Sal e Boa Vista, mas também da própria costa africana. Os nossos vizinhos de Senegal, Nigéria, também vêm à procura de negócios ou trabalhar nas próprias obras. E isso fez com que as pessoas vieram e não são bem enquadradas, ou seja, não têm uma habitação condigna, nem sempre têm o trabalho que estavam à espera, e isso gera, como nós sabemos, este desequilíbrio na sociedade e muitos perturbações a nível... A tal instabilidade social que também falou. Mas... Voltando a esse tema da mobilidade humana, quando tomou posse, em abril passado, na Diocese de Mindelo, foi um dos aspectos que elegeu como o prioritário para a sua pastoral. Em que projetos é que vai concretizar essa prioridade? Bem, porque nós temos, das 5 ilhas de Cabo Verde, 2 delas são dos destinos turísticos muito grande, que é a Ilha do Sal e a Ilha da Boa Vista. E como tal, a própria fisionomia da comunidade cristã alterou-se muito nesses lugares. É bonito, por um lado, nós vamos a uma das paróquias, à paróquia do Sal ou da Boa Vista, e temos muita gente na comunidade que não são as pessoas da terra, são oriundas de outras ilhas ou até mesmo de fora. Então temos uma pastoral também do acolhimento e da imigração, que é preciso pensá-la e estruturá-la. E os padres dessas freguesias têm este cuidado. Não só a nível do acolhimento na igreja, mas também de procurar inserir estas pessoas que vêm em situações mais fragilizadas, inseri-las também na própria comunidade. Na Boa Vista, que é uma das ilhas onde tem havido um boom enorme do turismo, nós temos bairros problemáticos, muito grandes, muito graves. E a paróquia é uma dessas instituições que mais resposta tem dado, tentando construir escola, formas de acompanhar essas pessoas, assistindo-as nas suas necessidades,
criando inclusive local de culto no meio dos bairros degradados. E o papel da Igreja é muito bem vista a nível global e na própria ilha. E esses são desafios novos que nós temos pela frente e que precisamos dar uma resposta, tanto quanto possível, adequada, não é? E urgente. Uhum. O turismo será uma forma de algum domínio do exterior sobre o próprio país, sobre Cabo Verde? Toda a riqueza que é gerada fica no país? Infelizmente, a percepção que nós temos, e quando digo nós, digo que os próprios cabo-verdianos têm em geral, é que o turismo não nos traz muita riqueza, nem traz grande desenvolvimento para a terra. Porque é um turismo, por um lado, muito consumidor da praia e do sol. Não tem feito desenvolver as nossas indústrias, os nossos restaurantes ou os nossos meios de transportes, porque é um turismo que vem já, o pacote todo comprado no exterior, dos seus países de origem. Mesmo muito daquilo que se consome, por exemplo, nos hotéis, temos grandes cadeias de hotéis. Mas como Cabo Verde também não tem ainda uma grande produção com qualidade certificada, acontece também que às vezes o que nós produzimos, a pequena produção, também não é essa produção que vai abastecer os nossos hotéis. É tudo vindo de fora. Por isso, ganhamos alguma coisa, evidentemente, porque há alguns postos de trabalho, há construção a ser feito, há alguma divisa que entra, os turistas têm, para entrarem, têm as taxas, aos aviões, mas, assim, grosso modo, não é por aí o grande desenvolvimento. Neste momento não se tem revelado o grande desenvolvimento do nosso país. Outro aspecto que também falou nessa tomada de posse foi a aposta na família, juventude. São também, enfim, áreas prioritárias porque, enfim, decorrem da presença da Igreja, ou há de facto projetos que estão a concretizar esta determinação da atenção à família e à juventude? A família, em todo o lado, é uma célula fundamental na sociedade. E nós estamos em crer que em Cabo Verde a família merece uma atenção particular e muito especial. Porque se há estes fenómenos graves de insegurança, de alguma criminalidade, de ausência de valores, de desrespeito civil, deve-se também a não se ter bebido na família estes valores. Porque mesmo que a escola e outras instituições possam vir a incutir estes valores, mas se eles não vêm do berço, torna-se mais difícil para a formação equilibrada de um homem. E as nossas famílias, não há educação moral, por exemplo, nas escolas, em Cabo Verde. Há diálogo para que haja essa educação? Há diálogo, sim. E há diálogo, e neste momento está em fase bem adiantada, uma concordata entre o Estado cabo-verdiano e a Santa Sé, onde vamos contemplar também o aspecto da educação. Mas há uma ausência de valores. Julgo que em nome da modernidade e em nome da liberdade, e estamos a falar de um país jovem, de repente talvez pensou-se que o que vinha de trás, as instituições, são para se pôr de lado. E damos-nos conta que não. Quer dizer, que a própria Igreja tem um papel determinante na construção de uma nova sociedade, de uma nova humanidade. Porque a Igreja veicula valores humanos riquíssimos da sociedade, da fraternidade. E há uma procura hoje da Igreja para ajudar a essa concertação na sociedade. Nós estamos empenhados em ajudar as nossas famílias cristãs, que às vezes têm dificuldade em viver de uma maneira estruturada. Enfim, o próprio equilíbrio da família, a unidade no matrimónio, a responsabilidade de pais para com os filhos. Nós estamos vindo a trabalhar neste sentido, que é bom que haja famílias bem estruturadas e consolidadas, porque isso será um bem tão grande para o país e para a Igreja. Outro fenómeno da juventude. Cabo Verde é um país jovem. A maior parte da população, creio que 75% da população, anda, em média, pelos 25 anos de idade. Portanto, nós temos muita juventude, muita criança. E, infelizmente, muitos deles, depois de fazer os seus estudos secundários, não encontram um lugar no mercado de trabalho. Então temos muita gente a viver do nada, ou à espera de melhores dias. E precisamos de ocupar bem a juventude e de formar a nossa juventude, que é uma riqueza enorme, termos jovens, mas não terem que fazer ou não estarem ocupados em atividades úteis
é comprometedor e é complicado para nós todos. E é um problema que ultrapassa, por certo, a própria Igreja, a criação desses postos de trabalho. Referiu-se a esse tratado internacional que está em análise, em estudo, a concordado entre o Estado de Cabo Verdeano e a Santa Sé. Corresponde a essa fase adiantada que referiu? Olha, corresponde em que nós temos praticamente o texto já quase concluído. E estamos numa fase agora de acertar agulhas. Que aquela linguagem que a Santa Sé usa possa ser aquela que interessa ao Estado cabo-verdiano, ou que as propostas que o Estado cabo-verdiano faz possam ser também como a Igreja quer. Portanto, neste momento, nós não estamos já na fase de definir os assuntos ou as áreas, porque elas já estão definidas e estudadas, mas mais no texto final. E que mais-valias trará um documento desse, um tratado desses, à própria Igreja em Cabo Verde? Penso que trará mais-valias para todos, para a Igreja de Cabo Verde e para o país, porque a Igreja é a instituição mais antiga na nação. Desde que existe Cabo Verde, que também a fé cristã para lá foi e que a Igreja está presente. E a Igreja, ao longo destes séculos, tem exercido um papel muito importante no homem e na cultura cabo-verdiana. Então o Estado reconhece isso. E vai salvaguardar também essa presença? E vai salvaguardar, portanto, essa riqueza que é a nossa fé cristã e que são os valores cristãos e que é a Igreja, enquanto parceira também do Estado a nível da educação, da saúde, dos valores e de várias coisas, um parceiro social. Daí que é bom que esteja estabelecido, enfim, os parâmetros, onde é que a Igreja pode funcionar e com a sua liberdade. E nós funcionamos ainda com o acordo missionário do tempo de Portugal. Ainda existe alguma coisa nesse sentido, mas vai ficar agora consignado e bem. O próprio Estado tem também interesse em que haja com a Igreja acordos. A nível de educação, por exemplo, quer dizer, pensa-se futuramente poder haver universidades católicas em Cabo Verde e então para isso tem que estar estes acordos feitos. Não é? Porventura, em parceria também com instituições que existem em Portugal, nomeadamente a Universidade Católica? Bem, certamente, não sei se haverá, neste momento não está ainda nada pensado, mas sendo o país próximo de nós e para a língua, espero bem que futuramente possa haver essa maior cooperação a esse nível. Este tratado poderá ser assinado ainda este ano, a concordato? Era desejo, acredito. Sei que pelo governo de Cabo Verde já era para estar. Ou seja, o governo tem muito interesse para o bem da Igreja, para o bem do Estado e para o bem do povo cabo-verdiano sobretudo. Julgo que a importância deste acordo será para o bem do nosso povo, não para buscarmos interesses particulares de um lado ou do outro. E quem sabe se ao longo deste ano poderá, inclusive, vir a ser terminar assinado. O processo. O Sr. Wildo Fortes, muito obrigado por ter estado aqui neste programa e felicidades para o seu trabalho em Cabo Verde. O programa onde queremos apresentar a realidade eclesial e social de Cabo Verde, nomeadamente a Diocese de Mindelo, onde é Bispo D. Wildo Fortes. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.